A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao Êxodo 24, amém? Meus irmãos, aqui vai falar sobre o monte e sobre separação. Por que nem todos podem ir ao monte? Vamos acompanhar comigo. Depois disse Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada. Edificou um altar ao pé do monte, e os 12 monumentos, segundo os 12 tribos de Israel. Amém? Ou seja, meus irmãos, Moisés chamou a Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E eles teriam que se inclinar de longe, enquanto Moisés iria subir ao monte. E Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões, eles ficariam de longe olhando. E Moisés, ele contou ao povo todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. E a resposta do povo foi: todas as palavras que o Senhor tem ordenado, nós faremos. Ou seja, ele separou Moisés para subir ao monte e dar as revelações do que ele ia entregar para o povo de Israel, meus irmãos. Ele tinha um projeto, meus irmãos, um ministério sacerdotal para eles. E ele ia mostrar como é que eles iam fazer um tabernáculo que futuramente seria um templo, tá? E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue ele espargiu sobre o altar. Ou seja, os mancebos, meus irmãos, sacrificaram bezerros. Moisés espargiu metade do sangue e colocou em bacias. E a metade do sangue ele espargiu sobre o altar. Ele pegou metade do sangue e colocou na bacia, e a outra metade ele espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. Eles disseram, tudo que o Senhor nos tem falado, falaremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, estavam e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer da sua claridade. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo, que ele consagrou o povo. Ele espargiu sobre o povo e consagrou, ou seja, a glória do Senhor não ia se manifestar de qualquer maneira. Ele preparou o povo para que o povo pudesse ver a glória de Deus. Ele consagrou o povo não estava nu de tudo. O povo foi consagrado, meus irmãos. O povo não estava de qualquer jeito. Moisés fez um concerto com eles e consagrou o povo, para o povo poder ver o Deus de Israel, meus irmãos. E apareceu. E é dito que ele se manifestou, meus irmãos. Eles viram uma manifestação dele.
comparecer do céu na sua claridade, porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito para ensinares. E levantou Moisés com Josué, seu servo, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse os anciões: esperai-nos aqui, até que tomemos a voz, e eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. Ou seja, meus irmãos, Deus de Israel se manifestou. Ele deu as pedras para Moisés com as leis. E Arão e Ur ficaram com o povo. E eles chegariam a eles, se eles precisassem de alguma coisa. E Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, ou seja, eles viram o Senhor, a glória do Senhor manifesta como fogo que consome, como fogo consumidor. Eles viram Deus manifestado e como fogo consumidor, e ele ficou 40 dias, meus irmãos, 40 noites ali em cima do monte. Ou seja, meus irmãos, Moisés, ele preparou o povo para ver uma manifestação do Deus de Israel. Talvez ele nem sabia, meus irmãos, que o que ele ia fazer. Ele pegou metade do sangue, meus irmãos, colocou numa bacia, outra metade ele espargiu sobre o altar e também colocou sobre o povo. Ou seja, o povo estava consagrado, meus irmãos. O povo viu a glória de Deus, porque não foi de qualquer jeito, meus irmãos. Ele fez questão de preparar o povo para se encontrar com Deus, meus irmãos. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. Vocês estão se preparando para encontrar com Deus? Eu sei que 100% ninguém está preparado, mas nós estamos preparando para encontrar com Deus ou não? Deus abençoe cada um de vocês. Guarda essa palavra na mente, no teu coração, e eu te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso é servir esse Deus. Amém.